Gustavo Costa é da Diocese de Coimbra. Pertence a uma comunidade recente, um local da cidade que cresceu com a construção urbana e motivou a criação de uma nova unidade pastoral. A Unidade Pastoral Portas de Coimbra, na Zona Norte. Desde então, trabalha-se num projeto de edificar um templo nesse lugar. Neste momento, essa paróquia não tem nenhuma igreja, tem apenas 2 capelas e, portanto, seria premente criar uma igreja que congregasse todas as comunidades à volta do templo. E é isso que estamos a trabalhar. Já existe um projeto, mas que ainda não tem todos os recursos necessários para avançar com a obra, e é nisso que estamos a trabalhar. Um trabalho que envolveu toda a comunidade e motivou também a participação de Gustavo Costa na jornada que analisou o tema Edificar hoje a Casa de Deus na cidade terrena, a que se juntam outras temáticas quando se fala sobre arquitetura da arte religiosa. Uma delas está relacionada com a existência de espaços amplos, necessários quando as comunidades carentes os enchiam, mas que hoje é necessário adaptar a novas constituições comunitárias normalmente mais pequenas. Eu adiantei aqui 2 propostas. Uma mais fácil, que é aquela retira bancos que me sucedeu, por exemplo, na igreja em Sedufeita, mas a outra tem despertado, digamos assim, muitos mais, desafios do ponto de vista da instalação da gramática do mobiliário litúrgico, por exemplo. Aí eu salientei a necessidade de criar boas constituições, conhecer as normas da Igreja, o corpo, normativo, que ainda assim é, como aqui refletimos, muito mais aberto que as determinações do Concílio de Trento, na especificação ao detalhe. Um desafio que se cumpre quando as comunidades se transformarem e valorizarem o conhecimento de cada celebração e participarem ativamente. É uma revolução que está estabelecida em 2 tensões. A primeira tensão é todos nós começarmos a perceber de que Deus é que nós falamos. Quando falamos das igrejas, quando falamos da liturgia e quando falamos dos grandes espaços e da maneira como nos continuamos a organizar no espaço para a liturgia. Esta é uma tensão. A outra é aquela que falei já no final da minha apresentação, do padre jesuíta Gélineau, que lançou uma série de questões que ainda hoje estão por responder, que é qual é o significado daquilo que está a acontecer na liturgia e qual é verdadeiramente o significado da participação ativa da Assembleia. Porque na liturgia o Deus do Evangelho, pobre, está no meio, está no vazio de presença que é habitado pela Assembleia. Bernardo Pizarro Miranda é arquiteto e trabalhou no planeamento de espaços de culto, assim como na reconversão de outros já existentes. Em todos, o objetivo é fazer com que o edifício ajude a perceber o que se celebra. O edifício tem que ser pedagógico desse ponto de vista. Nós temos que poder perceber a liturgia, nós temos que perceber a palavra e a tensão tão bonita que a Igreja organizou entre a tradição veterotestamentária e a neotestamentária, é a liturgia da palavra. Mas depois temos que perceber o outro momento que está enraizado nas coisas mais antigas, mais básicas e mais primárias, não é? A fração e a partilha do pão. E esses significados não se podem perder, não é? Nós temos que, no espaço, conseguir compreendê-los. Uma certeza transversal a todos os debates nesta jornada. O sentido de comunidade é indispensável, não é? E porque é aí que se juntam os 2 sentidos que atribuímos à palavra igreja, não é? A igreja, edifício e igreja, comunidade crente. Uma não faz sentido sem a outra, fica um monumento, mais ou menos museológico ou histórico, a outra sem de comunidade crente, sem a casa de Deus, que era a expressão tradicional, não é? Das nossas comunidades, fica sem poder habitar verdadeiramente ou dar habitação a essa sua experiência de fé interpessoal. Em causa a hospitalidade que cada templo pode ser para o crente, no silêncio que o habita, e para uma comunidade, na oportunidade de celebração. Precisamos de encontrar ali, na casa de Deus, um espaço, que é também um tempo, não é? De auto-hospitalidade. Mas, sobretudo, há outra, que parece mais fácil, porque parece mais comum, mas que ainda é mais difícil, que é a hospitalidade em relação
ao outro. Não é? E sem isso a nossa fé é uma contradição, digamos assim, como agora muitas vezes diz, uma retórica sem consequências, Eu creio que hoje estou feliz porque o que se passou aqui hoje, creio que não foi retórica inconsequente. Uma experiência que acontece nos dias de hoje em vários templos, como a sede do Funchal. Dom Nuno Brás é bispo da Diocese e o responsável pela comissão que coordena a cultura e os bens culturais, assim como as comunicações sociais na Conferência Episcopal Portuguesa, testemunhando a hospitalidade da Catedral Diocesana. A experiência que eu tenho, mas é óbvio que é uma experiência muito localizada, que é a experiência, por exemplo, da Catedral do Funchal, talvez única, pelo menos em Portugal, porque é uma catedral que está no centro da vida da cidade e, portanto, toda a gente passa por lá. Está sempre de portas abertas. Está sempre de portas abertas. E a experiência que eu tenho é bem pelo contrário, quer dizer, toda a gente passa por lá e toda a gente lá entra, não é? E bem, e portanto e depois quando aparecem aqueles momentos em que a umidade é demasiada e o calor aumenta e a umidade é demasiada, a igreja serve também de refúgio para descansar e gozar uns momentos de frescura, e isso é muito bom. Ao acolhimento, o Bispo do Funchal sublinha o sentido da arquitetura religiosa, que tem de estar em sintonia com a fé da comunidade. É importante, em primeiro lugar, que a arquitetura expresse a fé, e a fé das comunidades cristãs, e a fé como as comunidades cristãs vivem, e nesse aspecto não é apenas a construção de uma igreja, não é apenas a expressão do gosto, da arte, da sabedoria de um arquiteto ou da sua equipa, é também, não pode deixar de ser também, a expressão da fé da igreja. Temas em debate na Jornada Nacional da Pastoral da Cultura e que são um contributo para o pensamento da arte religiosa na atualidade, nomeadamente no âmbito da arquitetura dos espaços de culto.